Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos. Vamos para mais uma aula de eventos, planejamento e organização de eventos, meus amados alunos. Vocês vão amar este assunto. Vamos focar aqui, meu querido. Vamos focar para a gente entender. Meu querido aluno, nós vamos falar agora do desenvolvimento de um evento. Nós falamos aí do pré-evento. Professor, é a contratação da organizadora de eventos. Definir os critérios de avaliação, a idoneidade, a tradição no mercado, estrutura administrativa, recursos técnicos, o espaço físico. Meu amigo, esse aqui é crucial. Pensou? Você faz um show, uma festa, aí eles fazem assim. Olha, gente, aqui atrás vai ser a pista, né? Que eles chamam. Hoje deve ter outro nome. Vai mudando com o tempo. E aqui você tem um front. Aí eles colocam lá o front, ó. Front. A organização faz isso. E aqui a área VIP. Né? Se divide. Aí aqui fica o palco, ó. Bem aqui no meio. Um pouquinho, ó. O palco. Aí, olha, você tem o open bar. Não sei o que. Gente, às vezes faz uma divisão. Aí eles colocam ainda um camarote aqui, ó. Tal de camarote que você fica de lado. Aí tem gente que paga ainda, gente. Impressionante. O cara fica aqui de lado, ó. Camarote. Só por causa do conforto e das cadeiras, né? Mas outra coisa, gente. Não fica perto do cantor. Certo? Aí tem a pista. Aí geralmente quem paga a pista paga mais barato. Na minha época, gente. Interessante como essas coisas mudam. Na minha época, não tinha isso. Não existia pista, não existia front, não existia área VIP. A gente pagava o ingresso, todo mundo ficava nos seus devidos espaços. Não existia isso, gente. Na minha época, é impressionante como as coisas vão mudando. Vai acontecendo até segregação, divisão de eventos, entendeu? É até discriminação. Se tu pagar na área, né, se tu pagar um ingresso na área pista, cara, aí é pobre. Aí tu pagar no front, quer ser demais. E pagar no VIP é dublê de rico. Sempre vão inventar uma desculpa. Entendeu? Então tu não pode nem pro outro, nem pro lado. Entendeu? Então, meus queridos alunos, essas questões que está sendo mostrada para vocês é muito mais comum do que vocês imaginam. Certo? Então, as organizadoras de eventos, eles veem a questão de espaço. Então, qual é a capacidade de caber esse tanto de pessoas nesse espaço? Ah, esse espaço tem 100 mil metros quadrados. Mais ou menos quanto caberia de gente? E se acontecesse algum problema, um incêndio, tem como escoar esse tanto de gente sem acontecer uma grande tragédia? Tem quantas saídas? Tem 5 saídas de emergência. Ah, beleza. Tem quantas saídas? Só tem uma. É péssimo. Gente, eu já fui, eu não posso citar o nome, mas aqui tem umas organizadoras de eventos que eu já percebi que fazem um show, grande show, e coloca só 2 saídas de emergência. Gente, é gente. E é só socando gente nesse show. Só socando gente. Aí vocês imaginam aí o tanto de gente que vai sendo colocada. Qual é o medo de uma grande situação, certo? Grande situação, você colocar nessa situação e acontecer um risco, né? Aí todo mundo sai correndo ao mesmo tempo, pelo mesmo buraco. Aí pode acontecer uma grande tragédia. Tem que ser evitado, gente. Como aconteceu, né, em uma época aí, certo? Nas boates, não tinha saída de emergência. Infelizmente, muitas vidas, muitos jovens acabaram perdendo a sua vida, certo? Infelizmente. Então nós temos que ver todas essas questões, certo? Para você não sair, né, prejudicado, meus amados alunos.
Tem gente que pode, né, perder sua vida por essas questões. Não saber organizar o evento, botar em culpa em cima do outro, entendeu? Ah, não sei o que, não sei o que, tá, tô tranquilo. Cuidado, meus amados alunos. Tem que ter essa preocupação dentro quando você vai organizar. Tem que pensar em tudo. Muita gente não pensa. Entendeu? Tem gente que não pensa. Então, tome bastante cuidado para não tomar nenhuma decisão precipitada. Vejam bem essas questões. Ok, meus queridos alunos? Não tome nenhuma decisão precipitada. Ok? Precipitada antes de olhar ou colocar as alternativas, né? Trabalhar com essas questões de alternativas. Ok, meus amados alunos? Então tá aí. Situação econômica, professor. Já teve shows que já foram cancelados. Entendeu? Então já aconteceu, professor? Já. Sim, meus amados alunos. Já aconteceu situação econômica. Certo? Eles não conseguiram cancelar o show. Gente, infelizmente, vamos cancelar o show por causa disso. Porque nós não temos situações financeiras suficientes para dentro da empresa. Aí dessa forma, meus queridos alunos, são recursos auxiliares, tá? Aí o que que acontece? Nós temos recursos auxiliares, tá? Recursos auxiliares, certo? Nessas questões. Então, responsabilidade, atividade organizatória de evento. Então, coordenação, elaboração, contratação, elaboração da logística, seleção, definição. Veja 6 pontos importantes na hora de se organizar o evento. Coordenação e planejamento de atividades. Quem vai fazer o quê? Aprovação e controle de orçamento. Eu tenho R$1 milhão. Esse 1 milhão eu tenho que conseguir o orçamento para ser investido no show, para que a gente possa ter um retorno de 5 milhões. Contratação e coordenação e controle dos fornecedores. Quem são os fornecedores? Lembrando, gente, quando eu vou atrás de fornecedores, quando oferece o Open Bar, aí você já negocia, olha, eu quero oferecer neste show Open Bar, quantas grades, os latinhas de cerveja você pode patrocinar? Aí a pessoa, não, eu dou 1 milhão de latinhas de cerveja, certo? 1 milhão de latinhas de cerveja, aí você coloca o meu nome, que eu sou o patrocinador oficial. Brahma, não sei o que, aí Skol, entendeu? Aí pronto, aí coloca lá, né? Puro e malte, não sei o que, aí começa. Não tem, quando você vai assistir um jogo de futebol na TV, aí não aparece um monte de propaganda. Pois é, gente, ali são os patrocinadores. Eles têm que estar vistos, porque existe uma filosofia no mundo do marketing de quem não é visto não é lembrado. Então tem que ter essa filosofia, certo? A elaboração de logística e infraestrutura são necessárias, gente, para não dar nada de errado. A seleção, treinamento, contratação de mão de obra, definição e contratação de palestrantes, apoio e patrocinadores, certo? E patrocinadores. Então, meus queridos alunos, a confirmação de convidados, banco de dados, documentação oficial, inscrição e adesões, entre outros, tá? Olha, veja a foto dessas duas moças organizando um evento, nome, como é seu nome, senhor? Banco de dados, documentação. Então segue essa colocação. Então tem que coordenar, elaborar, contratação, logística, seleção e treinamento e contratação de mão de obra, definição de palestrantes, patrocinadores, confirmação de convidados, banco de dados, documentação oficial, inscrições e adesões, dentre outras, certo? Então, professor, o desenvolvimento de um evento pode ter também contratos, e esse aí que não deve faltar de maneira nenhuma. Parceria ou pode ser um risco, tá? Então, nesse tipo de contrato, organizadores, clientes são parceiros, tá?
uma vez que a remuneração dos organizadores será por um percentual definido previamente entre as partes, incidindo sobre a despesa ou a receita total. A organizadora propõe o contrato com eventos considerados seguros, certo? Um evento que realmente traga um controle, tá, meus queridos alunos? Acaba trazendo controle para as empresas, ok? Para as empresas. Como assim, professor? Controle para as empresas, certo? As empresas, elas precisam ter esse controle, certo? Elas precisarão ter esse controle para que assim possam atingir os objetivos da empresa, certo? Então, observem bem essas questões para que vocês possam entender de que forma é feita, certo? A questão de patrocínio, a questão de eventos, ok, meus queridos alunos? É de suma importância a gente entender essas questões, certo? De evento, planejamento de eventos, tá? Planejamento de eventos, eles são importantes. Então, planejamento de evento, ele tem, certo? Uma estratégia, tem como aplicar no mundo corporativo, tem que saber organizar, tem que saber produzir, certo? Tem que saber criar atalhos, tem que ver quais são as etapas de um planejamento de eventos, certo? Quais são as etapas, quais são o cronograma. Outra coisa, tem que saber quais são os cronogramas, certo? Então, o evento, tem que fazer o checklist, certo? Dos eventos. Ah, professor, ainda tem essa, negócio de checklist. Quais são os protocolos que tem que seguir, ok? O planejamento de eventos tem todas essas perguntas. Quais são as etapas, professor? Tem que facilitar, como eu falei para vocês, as etapas, elas sempre vão envolver o pré-evento, ela sempre vai envolver a solenidade em si e vai envolver o pós-evento, certo? Tem que fazer um cronograma, montar uma programação, definir o formato de eventos, locais, os temas, distribuir bem os horários, divulgar a programação de forma clara e antecipada, gente. Porque um bom planejamento é essencial para que o evento ele saia conforme o que você planejou. Porque a organização ela exige o cumprimento de diversas tarefas e análise de informações, que pode tornar bastante complicado sem um controle eficiente, tá? Então, um planejamento bem definido, a empresa ela acaba conseguindo cumprir todas as atividades, evitando problemas imprevistos durante uma realização, certo? Então, professor, nós temos um planejamento operacional dentro de um evento, nós temos um planejamento situacional, nós temos que mapear os objetivos, traçar estratégias, tá? Então, professor, como é que eu vou fazer um pré-evento? Primeiro passo, planeja, define data, define local, define horário, antecipe os imprevistos, certo? Veja a infraestrutura, a mobília, os equipamentos, a decoração, ferramenta de interatividade, internet. Veja os níveis de planejamento estratégico que seu evento está, certo? Quais são a definição do plano de ação, certo? E a etapa, professor, depois, e a etapa trans-evento, que considera a aplicação das atividades no pré-evento. É um instrumento de trabalho, gente, que tem uma fase de fazer um checklist. Você tem que fazer um checklist se tudo está faltando ou não. Você manda a pessoa organizar, ou alguém de sua confiança. Depois você vai lá só apenas verificar. Verificar se está tudo ok. Se está tudo ok nesses contextos. Certo? Porque se caso não tiver tudo ok, você precisa reformular. Entendeu? Então, o planejamento de eventos, eles seguem muito, muito
essa logística, né? O planejamento de eventos, ele tem essa questão de etapas, organograma, certo? Tem muito. Então, planejar evento é bem estressante, meus amados. Com dezenas de prazos de conclusão, detalhes para acompanhar, esquecer de algo e acabar colocando o seu evento em risco. Especialmente se você controlar a lista de etapas de eventos que são múltiplos. Fazer uma planilha mais bem detalhada, principalmente questão de orçamento, processo de planejamento de eventos, cronograma, visibilidade, falhas de comunicação. É importante também os seus planejamentos, não importe de onde. Confiram, compartilha. Existem vários tipos, tá, gente? Eventos corporativos, contratos. Precisa ver se os contratos se não tem nenhum abuso. Porque às vezes as pessoas acabam colocando em risco seu projeto por preguiça, certo? Por questão de preguiça, sono, cansaço. Tudo isso daí é de suma importância na hora de organizar ou planejar o seu evento com a melhor estratégia possível, certo? Com a estratégia possível. Conseguiram compreender, meus amados? Dúvida? Então, a organização de eventos, ela segue esse raciocínio. Ela tem um guia, entendeu? Ela tem um guia. A organização e planejamento de eventos, ela tem um guia. Outro ponto importante dentro do contrato é remuneração. Propõe um valor fixo para cobrir as suas atividades no evento. É usado para eventos de curta e média duração. Curta e média duração. Ah, professor, pois eu não sabia que nós temos a questão de cobrir as atividades. Gente, se você deixar de pagar um fornecedor, teve um cantor aí que deixou de pagar os organizadores dos shows dele. E quem organizava era um jogador de futebol lá no Rio de Janeiro. Como esse cantor não pôde pagar, certo, ele de forma correta, ele teve que pagar através de canto. Esse cantor, ele organiza um monte de evento na casa de show dessa pessoa importante. Aí ele não pagou direito. Aí ele chegou e falou para ele: olha, eu tenho uma outra casa de show ali, onde é um barzinho. Eu quero que você faça 15 shows, certo? Você vai assinar um contrato, 15 shows, não vou lhe pagar nada, só para você cobrir os custos que você não me pagou. Aí ele teve que fazer isso aí, cobrir essas dívidas. Acontece muito, muito, muito mesmo, certo? Então a organização e planejamento de eventos, ela tem essa pegada. Então ela tem essa visão, certo? Essa visão. Então os eventos, eles podem ser de vários tipos, como vocês mesmos sabem. Eles podem ser eventos fechados, eles podem ser eventos abertos, eles podem ser eventos cívicos, eles podem ser eventos científicos, eles podem ser eventos comerciais, eles podem ser eventos desportivos, folclóricos, de lazer, religiosos, sociais, turísticos, certo? E existe também os tipos de eventos, tá, gente? Que é em formato de assembleia, é formato em brainstorming, é formato em junção de café da manhã, bush, que é o coffee break. Ele pode ser através de colóquio, ele pode ser uma reunião religiosa, de conclave, de conferência, certo? Congresso. Olha o tanto de coisa. Um coquetel, um encontro com o Gilvan ou com Fátima Bernardes, uma exposição, feira, fórum, mesa redonda,
mostra, oficina, painel, salão, certo? Semana Nacional da Matemática, não sei, encontro científico da matemática, não sei de quê. Nós temos aí simpósio, visita, workshop. Então, mostrei para vocês, meus queridos e amados alunos, citei para vocês vários tipos de eventos, para vocês conseguirem compreender, entender e colocar em prática, certo? Então, existe a remuneração fixa, parceiro ou risco dentro dos contratos. O misto, contrato misto, constitui a cobrança de honorários fixos e variáveis no mesmo contrato, utilizado em eventos mais complexos e de longa duração. Nós temos o pagamento fixo, dedicado à remuneração de despesas. A variável oferece incentivo à participação, certo? Nós temos que também uma comissão organizadora, quem define o evento, quem são as pessoas provenientes da entidade contratante. A composição básica da comissão organizadora, nós temos o marketing, nós temos as finanças, nós temos a venda, nós temos a técnica, nós temos o cerimonial, nós temos o protocolo e a segurança, certo? Então, o pré-projeto é a definição do bem ideal para um evento, coleta da informação, da construção de cenário, histórico de eventos realizados, quem é seu cliente, quem que se espera do evento, o projeto, os objetivos, as justificativas. Os objetivos deverão ser claros, precisos, amplos e específicos. Devem definir os resultados e expectativas propostas que se desejam alcançar nas justificativas que permitem viabilizar a execução do evento, indicar quem serão os resultados, certo? Então, pessoal, para que seja elaborados cada objetivo, deve ser respondido o seguinte ponto: o que vou fazer? Como vou fazer? Quando? E quanto vai me custar em dinheiro esses eventos? Quanto vai me custar? A partir dos objetivos, é definido o local mais adequado para a realização do evento, meus amados. Os objetivos também definem o motivo por que acontecerá o evento. A definição dos serviços a serem oferecidos, a cobrança, a não taxa, certo? A não taxa de acesso ao nível de qualidade esperado, fornecedores oficiais, tipologia e título do evento. O título do evento ou nome deve facilitar a divulgação, a memorização, a estrutura, o formato escolhido, o programa que define a tipologia do evento, certo? A cidade, professor, deve ser escolhida em critérios que facilitem e estimulam a participação do público-alvo. São eles a infraestrutura. Será que tem hospedagem? Será que tem alimentação? Será que tem entretenimento? Local, capacidade, custos, qualidade das instalações, equipamentos. A acessibilidade, a cidade escolhida e o local do evento. Tem transporte disponíveis, eventos paralelos, serviços auxiliares. Gente, você ir para uma cidade que não tem infraestrutura, não tem capacidade, por exemplo, quando houve a escolha para acontecer a Copa, acho que foi a Copa, as Olimpíadas, desculpa, aqui no Brasil, a primeira coisa que o país se preocupou foi com essa questão do planejamento, certo? A questão do planejamento e a organização de eventos, certo? De a capacidade de todos os hotéis eles conseguirem, certo? Fazer, né, a questão de conseguir, né, meus amados alunos, conseguir ver se a cidade tinha capacidade e infraestrutura. Por isso que foi feito várias reformas, certo? Foi feito vários
várias questões para ver se realmente conseguiríamos oferecer infraestrutura para as pessoas que vêm de fora. Ou o próprio pessoal daqui que vão assistir, tá, gente? O que acontece? Acontece muito isso. As pessoas vêm para uma cidade, depois saem falando, Ave Maria, eu fui para uma cidade, né, de Raimundo das Mangabeiras, certo? E cheguei lá, não tinha hotéis, tá? Eu já cheguei na cidade que não tinha infraestrutura. No Maranhão, gente, eu já cheguei no Maranhão, em uma cidade pequena, no Maranhão, que não tinha um dormitório, tinha uma pousada. Aí eu tive que ir para outra cidade próxima para poder me hospedar. O que acontece, meus amados alunos? Acontece bastante esse tipo de situação aqui que eu estou mostrando para vocês, certo? É muito comum, certo? Essas situações. A cidade deve ser acolhida com critérios que facilitem e estimulam a participação do público. São as atrações turísticas, conveniências dos patrocinadores, certo? Proximidade da região com maior concentração de público-alvo, órgãos públicos que são uns dos maiores apoiadores, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, apoio, Secretaria Municipal de Turismo, certo? Então, às vezes, gente, acompanha, entendeu? Às vezes acontece essas questões de patrocinar, de colocar, certo? Infraestrutura, investir em infraestrutura para dentro desses eventos. O local, professor, deve haver capacidade, infraestrutura adequada para o evento proposto, por exemplo, salas, salões, estacionamento suficiente, espaço para eventos paralelos, área de circulação, luz, banheiros, né, questão de sanitários, telecomunicações, ar-condicionados, entre outros. Deve haver a compatibilidade entre a capacidade total dos participantes previsto, porque tem que ter um bom conforto, a acomodação, realização de todas as atividades propostas. Além do acesso da infraestrutura turística local, hospedagem, aeroporto, rodovia, entretenimento, entre outros, os tipos de estruturas mais significativas quando se você vai colocar no hotel. Eu coloquei as porcentagens para vocês terem ideia da pesquisa que foi feita. Onde está sendo mostrado para vocês o tipo de estrutura mais significativa quando se vai desenvolver um evento, certo? Quando vai desenvolver um evento. Hotel, flat. Os hotéis são os mais importantes. Teatro, auditório, clube, estádio, centro de convenções, os buffets com restaurantes, hotel de lazer, pavilhão de exposição. Tudo isso aí, gente, são os mais significantes, certo? Mais importantes. Data, duração do evento, deve estar atento à proximidade do evento, de qualquer evento, de qualquer natureza, esportivo, cívico, religioso, de alcance local, estadual, municipal, internacional, que pode ter a questão da adesão, né, do público-alvo, a tipologia em sua duração. Esse público-alvo, meus amigos, estende-se toda pessoa física ou jurídica, tá? Isso de acordo com o Manual Prático de Eventos de Vanessa Martins. Então, o desenvolvimento de um evento, nós temos os tipos de usuários. Nós temos o usuário convidado, nós temos o palestrante, nós temos o expositor, nós temos o participante, nós temos o acompanhante. Então, a pessoa, o que seria o convidado, meus queridos alunos? De acordo com essa tipologia. Nós temos aí a pessoa física, que recebe gratuidade, inscrição, passagem franca, aérea,
passagem aérea, quer dizer, hospedagem, nem todos para comprar seu evento. Eu queria ser isso, convidado. Nós temos o palestrante para realizar a palestra, uma apresentação durante o evento. Nós temos o expositor, quem expõe numa feira de negócios. 31% da renda de eventos é proveniente da comercialização de estandes. Nós temos os participantes, quem paga pela participação, certo? Além de dirigir toda a divulgação e esforço da venda. Nós temos o acompanhante, que é o usuário final, que não participa de todo evento, tem a potencialidade para adquirir vários produtos opcionais enquanto o evento acontece. Então, meus queridos alunos, aí eu estou mostrando para vocês quem é que usufrui desses eventos. E todos eles, meus caros alunos, são as pessoas que vão avaliar se seu evento vai sair de forma correta, se vai sair de forma que você consiga atingir os resultados possíveis, certo? Porque o que é quando você organiza um evento? É que esse evento saia pelo menos 90% do que foi planejado, porque não tem, gente, como sair 100% conforme planejado. Pode acontecer, é raro. Pode acontecer, é raro. Mas é uma coisa que eu digo, a maioria desses eventos não sai 100%. Sempre vão sair falando dessas questões. Sempre, 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 sempre. Acontece muito essas questões. Entendeu, meus queridos? Então, é importante vocês, como alunos, vocês começarem a entender essas diferenças, certo? Os aspectos que são importantes para que vocês não se percam, certo? Os aspectos, ok? E é isso. Conseguiu me compreender nessas questões? Eu estou colocando aqui para vocês. É importante vocês têm que conseguir ter essa visualização, certo? Do desenvolvimento de um evento. Tipo de acesso ao evento, professor. Nós temos os convidados oficiais, o operacional, o VIP e passaportes credenciais simples. Os convidados oficiais possuem uma conotação política, envolvendo representante de governo, entidade de classe, câmaras de comércio, imprensa, dentre outros. Já o operacional é destinado a funcionários da empresa, da montadora e fornecedores. O VIP é autoridades, personalidades importantes para o sucesso. Passaporte são credenciais simples, certo? De suma importância. A justificativa é descrever a identificação e os credenciais do promotor do evento, que qualifica para o desempenho das funções. É indispensável o detalhamento dos motivos e a importância do evento que justifica a sua realização. Porque quando a gente vai fazer um evento, temos que escolher a temária, programação e o formato. Junto, eles definem a realização do evento. O que seria o temário? É o tema central no qual serão definidos os assuntos. Deve ser claro, atual, de interesse ao público. Aí nós temos a programação, que é a descrição organizada, sequencial das atividades que acontecerão no evento. A programação é definida para facilitar a compreensão desse temário. Formato é a escolha da programação, que vai indicar o formato, o tipo de evento necessário para cumprir a programação desejada. Também, outra questão é o estudo da viabilidade econômica. Os eventos devem ser lucrativos, pelo menos empatar as receitas e despesas, como os filantrópicos ou a finalidade institucional. A questão da viabilidade econômica deve permitir conhecer a origem dos recursos e seus destinos, identificar a qual porcentagem dos recursos derivados de que áreas,
Analisar onde a organização está gastando e onde as despesas estão altas. Determinar onde pode haver flexibilidade para aumentar os recursos, certo? As receitas, professor, deve identificar a origem, para viabilizar o evento, quais são eles, caixa inicial, saldo, referente ao saldo remanescente, adição anterior, o aporte inicial, as inscrições, o critério de adesão, taxa, ingresso, os valores baseados em categoria, valor de taxa. Comercialização do evento pode ser obtido como parte da cota do patrocínio, certo? Stand, coffee break, eventos, banners e etc. Aí tem as fases, né, que são as doações, que às vezes acontece, fornecimento de produtos, auxílios governamentais, tanto federal, estadual, municipal, como forma de incentivo na seção de infraestruturas, certo? Merchandising, que é interessante, que é gerado pela comercialização de qualquer objeto relacionado ao evento, certo, meus queridos alunos? Nós temos o anúncio, que é a receita advinda de anúncio ou marketing de produto de empresa durante o evento, que também gera receita para a pessoa que está organizando o evento. Cotas de patrocínio, apoio, permuta, que força a credibilidade da marca. A permuta, a troca de produtos e serviços de interesse do evento, certo? Por exemplo, a permuta é o caso da cerveja, tá? Ele vai patrocinar, ele vai ser o patrocinador, mas ele não vai pagar nada para a coisa, ele só vai dar a cerveja. Isso é uma permuta, troca de produtos de interesse do evento, entendeu? Então os objetos são baseados em valor de mercado. Então o patrocínio é o valor paga a comissão, né, por pessoa física ou jurídica. Já a permuta não, a permuta é quando eu digo, olha, o que tu vai me oferecer de bom aí? Não, eu vou oferecer isso aqui. A caixa de som, você vai oferecer o quê? Não sei o quê. Então cada um tem seu ganho. Então, gente, quem organiza eventos, tem um rapaz aí de uma TV aqui que organiza muitos eventos aqui, que ele ficou muito importante, certo? É o Urias. Urias, ele conseguiu, hoje ele tem um patrimônio, para vocês terem ideia, avaliado mais de 5 milhões, patrimônio dele, certo? Da última vez que eu vi falar, certo? Segundo as fontes de terceiros, o patrimônio dele pode chegar a quase 5 milhões, certo? De reais. Isso livres de impostos, que eu estou dizendo. Só de organizar eventos, que ele organizou muitos eventos aqui em Teresina, certo? O cara tem um mérito bacana. Recursos materiais, será que o garante essa operacionalização do evento? Deve ser patrocinado nas suas cores. São agrupados em audiovisuais, são agrupados em expediente, equipamentos que permitem comunicação durante o evento, filmadora, som, show, certo? E tem a questão do participante, e tem a questão da divulgação, tem a questão dos equipamentos, tá, gente? Nessas questões. Então, uma coisa que eu vou deixar para vocês, que eu vou responder na próxima aula, certo? Por exemplo, na aula ao vivo, eu vou responder para vocês todas essas questões que envolvem eventos. Essa questão aqui, gente, que é adaptada do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que foi um concurso que aconteceu em 2012, certo? Então, assim, em 2012, que foi cobrado para um técnico administrativo na área de eventos, cerimonialista, tá? Então ele cobra, então eu coloquei essas questões. Quero que você responda. Ela é grande, certo? Ela continua para você responder se é verdadeiro ou falso. Nós temos a segunda questão também, certo? Que ele fala sobre eventos, também questões de concurso, cargo técnico em secretariado. Quem trabalha com eventos sabe que tem que um secretário, ele tem que lidar com cerimônias. Então é importante ter essa ideia, certo? Professor, a terceira questão. Os eventos são classificados com base apenas em sua natureza objetiva ou área de interesse, podendo ser científico, técnico, cultural ou comercial. E aí, é verdadeiro ou falso? É um concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. O cargo, analista de relações públicas, tá vendo? Então, esses assuntos, eles caem em concursos, tá, gente? Se vocês acharem que ele não cai, professor. Fórum,
O que é um fórum? Entendeu? Pode cair na questão de vocês. Quinta questão. O processo de planejamento e organização de eventos é composto por fases. Vocês vão responder. Se é a letra A, a letra B. Também concurso, certo? Que envolva a questão de professor. Aí, ó, sexta questão que eu coloquei para vocês. Eu coloquei 7 questões, certo? 7 questõezinhas para vocês fazerem. Aí, 8 questões, 9. Pronto, eu encerrei. São apenas 9 questões que eu coloquei para vocês responderem. Aí, na próxima aula, gente, na próxima aula eu vou responder junto com vocês. Então, eu espero que esse final de semana vocês peguem nesse material e respondam essas 9 questões que envolvem tudo aquilo que eu falei em sala. Porém, não se limite a só o que foi passado. Pesquisem. No primeiro slide foi passado, tem a apostila. Tem um link da apostila para vocês pesquisarem, para poder ajudar na resolução dessas questões. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado. Tenham uma boa noite a todos. Bom final de semana. Tchau, tchau.